E aí, galera de Presidente Prudente e região, estamos começando mais um podcast Prudente, diretamente da capital. A capital do Oeste Paulista, Presidente Prudente, São Paulo. Galera, e hoje temos um convidado ilustre, o mestre dos magos da internet, do YouTube, o dono do maior canal de artes marciais do mundo, é isso? É isso aí. O Wesley Jimenez. E aí, Wesley? Beleza, Thiago? Tudo Beleza? Bem? O nosso canal se tornou, o ano passado, em 2021, o maior canal do mundo sobre os temas de defesa pessoal, artes marciais e Krav Maga. Krav Maga, o pessoal já tá, o que é Krav Maga, né? Nome estranho, né? Nome estranho, né? Mas é um nome que vem de Israel, é um nome em hebraico, que significa aí próximo ao português, o que seria um combate corpo a corpo, combate próximo. A gente fala aí sobre sobrevivência urbana. Legal, legal. Galera, antes dele falar da trajetória dele nas artes marciais e como ele chegou a se interessar pelo Krav Maga, trazer, não sei se foi ele que trouxe para o Brasil, se ele foi inspirado por outra pessoa, nós vamos começar pela trajetória de vida de Wesley Jimenez. Wesley, você é de Prudente mesmo? Nascido em Prudente, criado em Prudente, morei aqui até meus 18 anos de idade. Acho que tive uma infância parecida com a maioria, né, da nossa geração. Dos infância 36, raiz. Infância raiz, de brincar na rua, jogar bola, arrancar o tampão do dedo no asfalto, nas pedras. Eu morava ali na Vila Marcondes, numa rua de terra, não tinha nem asfalto na época, né, o quintal era muito grande, então a gente jogava futebol. Molecada raiz mesmo. Estudei em escola pública, estudei no Emílio Becker, estudei no Pedro Furquim, depois estudei no Tanel. Do Tanel, aí eu tava ali já com meus 17 anos, e eu tinha que tomar um rumo na vida. Eu já trabalhava desde os 13, trabalhava como garçom, auxiliar de garçom, barman, cuidava de carro, vendia flor no cemitério, fazia de tudo, cara, com a minha família. Só que aos 17 anos você termina a escola, você tem que dar um rumo, o que você vai fazer, né? E aí, como todo jovem, prestei vestibular, passei no vestibular, só que entra aquela questão, e aí, como é que você se mantém? Uma universidade pública, a Unesp, ou como é que você paga uma mensalidade de uma UniOeste? Né, sendo uma criança sem muitos recursos, um jovem sem muitos recursos. Foi então que eu decidi prestar um concurso para agente penitenciário. Na época eu prestei para o Banco do Brasil e para agente penitenciário. Passei em ambos e decidi, meus amigos falaram, banco, pelo amor de Deus, banco é muito estresse. Mal sabia eu que agente penitenciário era mais. E aí, eu ainda tinha 17 anos quando eu prestei o concurso, né? Não tinha nem completado 18 ainda, mas aí tem todas as fases e tal, e até lá eu já tinha 18 anos. E em outubro eu fui para São Paulo, fui convocado, faço aniversário em agosto, em outubro eu fui para São Paulo para tomar posse do cargo de agente penitenciário, hoje chamado policial penal. E eu trabalhei em São Paulo esse período de alguns anos, depois eu voltei para o interior, trabalhei mais alguns anos, fiquei 10 anos na verdade no sistema prisional, até o ponto que eu decidi seguir a carreira do Krav Maga mesmo, aqui em Prudente. O que fez, ou quem trouxe, ou quem foi a sua inspiração? Porque o Krav Maga ele não é uma arte marcial muito conhecida, né? Sim. Ou não era, que hoje não né? Hoje, para quem não sabe, o Krav Maga se tornou tão conhecido e tão popular no Brasil por causa de Wesley Jimenez, né? Foi você que deu essa popularidade pro Krav Maga? Sim. Quando eu tinha 20 anos, eu estava trabalhando como agente penitenciário em São Paulo, um pouco antes de 20 anos, eu já tinha praticado muitas artes marciais. Comecei o karatê aos 8 anos de idade, dali fui pro kickbox, muay thai, jiu-jitsu, fui treinando um pouco de tudo. Em São Paulo, quando eu me deparei dentro de uma penitenciária, onde você tem uma realidade totalmente diferente, de uma realidade de competição, de um tatame, onde você tem vida real, caras que querem te matar, o cara que quer pegar um espírito e te furar, 2, 3 contra 1. Eu comecei a sentir que faltava alguma coisa para mim focado em rua, sobrevivência urbana, onde eu não tivesse um adversário. Que o foco era sobreviver, e não fazer ponto, ganhar medalha. E eu comecei a pesquisar. Na época o Google era bem mais precário do que é hoje, mas já tinha o Google. A gente pesquisava muito no Yahoo também. Tinha outros... Era na Lan House que você pesquisava? Era na Lan House, eram outros buscadores. Pessoal, naquela época o celular era só celular, né? E dificilmente alguém tinha com PC também, né? Celular era só celular, só fazia ligação. A gente tinha que ir na Lan House. E eu comecei a pesquisar sobre sistemas de combate pelo mundo que trabalhasse a questão de segurança. Né, o que eles treinavam na Rússia, o que eles treinavam em Israel, o que eles treinavam nos Estados Unidos, países que são referências quando o assunto é segurança. E aí eu cheguei ao Krav Maga. Krav Maga, uma arte israelense, desenvolvida para o exército de Israel, para a sobrevivência da comunidade judaica, há décadas atrás.
E eu vi que tinha um israelense no Rio de Janeiro. Então eu fazia troca de plantão. Eu trabalhava 14, 15 dias em São Paulo e passava os outros 14, 15 dias no Rio de Janeiro treinando o Krav Maga. Uma imersão mesmo o dia todo, dando aula, treinando, trabalhando junto. Até que eu me formei instrutor. E aí eu fui o primeiro instrutor no estado de São Paulo de Krav Maga. Logo que eu mudei para Presidente Prudente, eu comecei a questionar algumas coisas, porque o método que eu treinei é um método muito tradicional, onde replica-se exatamente o que se ensina em Israel. Mas a realidade brasileira e a realidade israelense, né, são totalmente diferentes. A violência no Brasil ela é muito diferente, ela é muito eclética. Em Israel, o cara não tem medo de ser assaltado, o cara não tem medo de ninguém meter a arma na cara dele na rua, de um motoqueiro. Não tem isso em Israel. Em Israel, o cara tem medo de alguém explodir alguma coisa, de um ataque terrorista. São realidades diferentes. São realidades diferentes. O brasileiro não, ele vive um medo toda hora. Ele sai de casa e tem medo de alguém estar do lado de fora do portão querendo assaltá-lo, ele tem medo do cara no trânsito fechá-lo e sacar uma arma e dar um tiro, de 3 caras ir pra cima dele, a mulher de ser estuprada. Então, a realidade brasileira é muito peculiar em relação a Israel. E eu senti que precisava ter uma adaptação do que foi em Israel para o que é no Brasil. E eu juntei as outras artes marciais que eu pratiquei e ainda pratico com o que eu treinei no Krav Maga no Rio de Janeiro para fundar um estilo próprio, chamado Krav Maga Caveira, que é o nosso método. Dali quando eu tomei essa decisão, há 14 anos atrás, vamos criar o Krav Maga Caveira. Viajei para alguns países pelo mundo, fui treinar o Krav Maga e outras modalidades. Nos Estados Unidos, em Israel, na Rússia, na França, na Alemanha, na Inglaterra, tem mais um na Itália, que quando eu fui para a Itália, o rapaz lá tinha o maior canal do mundo da época, do Krav Maga. Hoje são meus amigos e eles estão no segundo lugar agora. Mas pessoas sensacionais. E viajei o mundo para conhecer como o mundo entende e pratica a defesa pessoal realmente para o cidadão. É muito diferente, Thiago, você falar em defesa pessoal, as pessoas pensam assim, defesa pessoal, soco chute. Não, defesa pessoal é muito além disso, cara. É prevenção, é análise de ambiente, é análise situacional, são primeiros socorros, é controle mental, é uma ciência por trás. Soco e chute é quando deu tudo errado, cara. Deu tudo errado, aí eu dou um soco chute, dou um tiro, dou uma facada, faço alguma coisa. Mas todo o contexto por trás só é treinado na defesa pessoal, né? Então a gente trouxe uma modalidade adaptada para o brasileiro. E isso aqui foi novidade. E na internet não existia nada no Brasil sobre Krav Maga. Foi quando há 5 anos atrás eu decidi montar um canal no YouTube, trazendo um pouco, assim, umas pitadinhas aí superficialmente do que são as técnicas do Krav Maga Caveira para a defesa pessoal. E eu vi que teve muita aceitação, né? Acho que a galera aí sofre muito medo e violência, ou muitos amantes de artes marciais também se identificam com a técnica. E o nosso canal foi crescendo bem rápido, né? A gente foi batendo 50 mil, 100 mil. O mais demorado foi os primeiros 100 mil. Demorou 2 anos para bater 100 mil inscritos. De lá para cá vem de uma forma geométrica, né? É exponencial, na verdade, o crescimento. Batemos aí em média hoje 50 milhões de visualizações no YouTube e nas outras mídias por mês. Já passamos de 1,5 bilhão de impressões dos vídeos. Então, são números assim, astronômicos, né? Sim, principalmente com uma modalidade muito nichada. Nós somos o primeiro canal do Brasil a bater 1 milhão de seguidores do tema de defesa pessoal, de artes marciais. E o primeiro canal do mundo agora que vai bater 2 milhões. Estamos com 1.950.000 seguidores, inscritos no YouTube. Né? Nossas redes totais devem estar com 4,3, 4,4 milhões. É um dos maiores perfis do mundo, no geral, porque o brasileiro realmente precisa de defesa pessoal, cara. Sim. Deixa eu ver se eu entendi, se a galera vai entender. Vamos lá. Vamos separar os negócios aqui. Em Israel é uma coisa mais militar, sim, o Krav Maga. Ele serve para os militares combater tal. Por exemplo, tá num combate lá militar, numa fronteira lá, numa guerra, aí faltou a faca, faltou a arma, sei lá, por algum motivo, aí vai pro tete a tete. Então é um negócio mais militar mesmo, sim, e mais metódico, né? Sim. Que nem você falou. E aí você, igual, por exemplo, outras artes marciais que colocam o seu estilo, você colocou meio que um estilo brasileiro no negócio. Assim como o Hélio Gracie fez com o jiu-jitsu, ele pegou a essência e adaptou pro Brasil, colocou novas alavancas, novas chaves. Eu tento fazer diariamente com o Krav Maga Caveira. Nós temos um método que ele não é engessado. Estamos sempre mudando, atualizando, incluindo. Eu assisto muito vídeo sobre violência. É o ônus do meu trabalho, é ver violência o dia inteiro.
né? Sim. Ver facada, ver como que o cara bate numa mulher, qual é o tipo de crime que tá cometendo agora, crimes virtuais, inclusive, não só crimes físicos. E tentar entender como o criminoso age e como ele se adapta. Porque o criminoso está sempre mudando também. E a violência está sempre mudando da mesma forma. Então nós temos que... É uma briga de gato e rato. A gente tem que ficar correndo atrás o tempo inteiro para não deixar que o criminoso evolua e você fique ali estático. Qual o grande problema, né, que a gente encontra hoje em muitas artes marciais? A arte marcial, ela em regra, deveria ser para ensinar as pessoas a defesa pessoal. Toda arte marcial, quando foram criadas para defesa pessoal. Só que aí começou competição, campeonatos, virou um negócio, então colocou-se muitas regras. Alguns viraram olímpicos, né? Exato, então assim, ficou um esporte. Perdeu-se o contexto de defesa pessoal para virar esporte. Tá algum problema? Não, mas não pode mais ser considerado defesa pessoal. Existe até uma filosofia, né? Uma filosofia. Você não podia bater em ninguém na rua, Exato. arrumar confusão. Tinha carteirinha que você era expulso da federação muitas vezes. Exato. Isso meio que acabou, Wesley. Acabou muito porque hoje a gente tem o MMA em moda, né, mais o UFC, que a galera gosta muito do aquele xingamento, daquela provocação. Isso vende muito o E pay-per-view. aquilo é merchandise puro, né? Merchandise puro. Não é realidade aquilo ali. Merchandise. E as pessoas têm que ter em mente que uma pessoa dentro de um octógono, dentro de um ringue de karatê, de muay thai, de jiu-jitsu ou de MMA, são pessoas que representam de 2 a 3% da população. Se você pegar as pessoas comuns do dia a dia, elas em nada se parecem com um lutador dentro de ringue. Você anda na rua, você vai ver... A imensa maioria das pessoas são fora de forma. Tem gente de 60, 70 anos. Tem jovens, tem mulheres, tem pessoas com deficiência física, tem pessoa com amputada de uma mão, tem gente medrosa, tem gente traumatizada, tem gente fraca, tem gente gorda, tem gente magra. Então, o perfil do cidadão brasileiro é um perfil de pessoas simples, que não estão prontas nem mentalmente, nem tecnicamente para se defender. Quando a gente olha para um universo esportista, você está vendo ali o suprassumo da genética e do treinamento físico e mental. Você acha que por isso que acontece muita morte? Muita morte. Porque as pessoas, elas assistem filmes, elas assistem lutas, e muitas vezes elas não sabem também o seu limite, né? Se ela é capaz ou não de reagir. E muita gente... Por exemplo, tem situações que vale mais a pena correr do que ir para cima? Muita situação vale correr do que para cima, outras você precisa ir para cima. Às vezes você vai dar um de valentão e acaba morrendo numa briga. Como é que você aprende isso? Treinando física e mentalmente. Você só sabe o tanto que você não sabe quando você começa a aprender. Você já evitou muita briga? Muita briga. Cara, briga na minha vida eu me envolvi 2 vezes. De sair de briga eu nem sei quantas. Cara, já teve aqui em Presidente Prudente. Eu indo dar aula, eu parado no semáforo. O cara vai ouvir esse vídeo, vai ouvir, vai lembrar que foi com ele. Eu no semáforo, parado o carro, o cara veio atrás, bateu atrás de mim, só na minha Saveiro, no sinal fechado na subida. Meu Deus. Eu olhei para outro vídeo e falei, cara, será que o cara bateu no meu carro mesmo? O que aconteceu? Olhei para trás, o cara já tava fora do carro, gritando. Eu falei, mas será que é pra mim que tá gritando? Alguém bateu atrás dele, ele bateu em mim? Não tô entendendo. Desci do carro, o cara veio pra cima de mim, cara, gritando, agressivo, todo errado. Só que aquele dia eu tava indo dar aula, então eu tava com a camiseta do Krav Maga, tava com a calça do Krav Maga, e a minha Saveiro tinha um adesivo que pegava a traseira inteira, assim, uma caveira, Krav Maga caveira. E aí o cara exausto, eu mantendo distância e controlando, tentando acalmar o cara. Aí eu acho que ele foi vendo o uniforme, foi lendo ali no carro. Ele falou, você treina isso aí? Eu falei, eu dou aula. Aí ele deu uma acalmada. Aí deu uma acalmada. Deu uma afinada. E deu uma acalmada. Cara, mas era um cara que tava pronto pra me bater. Então, assim, eu já evitei muito conflito de... Cara, se tem um lugar que o cidadão médio tem chance de arrumar confusão é no trânsito. Porque no trânsito os ânimos se exaltam demais. Porque o carro ali faz parte, ele passa a fazer parte do seu espaço. E quando o cara já vem estressado do barraco, do serviço, o patrão... Tem muito esse fator, né? Muito, o cara tá estressado, tá cheio de problema. E o carro ele tem uma representação emocional de território. Né? Você vê, alguém põe a mão no seu carro, você se incomoda. É verdade. Então o carro ele tem um aspecto emocional. Você lembra daquele episódio do Pateta? Sim, o Senhor Volante? Chamava né? Senhor Volante. Virava outra pessoa. É exatamente isso. Então assim, nós temos estilos de violência, o próprio Atlas da Violência, que mede os dados da violência no Brasil, você consegue tirar muita informação de lá. Pessoas ali solteiras, da faixa aí de até 20 anos. Onde essas pessoas têm o maior índice de violência e agressão? Festas. Porque são solteiros, então normalmente isso leva a barzinhos, que leva a bebida, que leva a um ambiente onde tem muito homem,
com cerveja, com mulher, aí vira aquela química, né? Álcool, mulher, porque o cara quer fazer equação bonitão, perfeita pra sair merda. e o cara é jovem, ou seja, tem muita testosterona e pouco juízo, né? Então, assim, é uma combinação perfeita. Então, jovens nessa faixa etária, nessa condição de solteiro, tendem a ter mais problemas de briga mesmo. Pessoas ali que já são casadas, já têm um estilo de vida mais definido, têm um trabalho fixo, tendem a sofrer mais assaltos. Isso é ciência, hein, mano? Sim. Ciência. Porque elas tendem a ter um patrimônio já um pouco mais consolidado e não frequentam esses lugares. Então, elas já fazem muito uso de transporte para trabalho, para deslocamento. Então, são pessoas mais sujeitas a problemas no trânsito e a violência patrimonial. Então, é importante saber dessas coisas para você saber onde eu corro mais risco, o que eu tenho que me precaver mais. Então, realmente, defesa pessoal é ciência. Né? Não é só dar porrada. Porrada é quando deu tudo errado. Depois ele vai dar um conselho pros valentão, viu? Os valentão. Valentão morre cedo. Para morre com cedo, isso. Cara. Ó, antes a gente brinca, antes um covarde vivo do que um valentão. As pessoas, elas acham que correr de uma briga é vergonhoso. Não, vergonhoso é você apanhar e ficar lá babando. E você tem que entender o seguinte, qual é a missão da defesa pessoal? Não é fazer bonito, não é ir lá e nocautear 5 caras. É chegar em casa o mais inteiro possível. Você não possível. ser mais vítima, né? É chegar em casa o mais cedo possível. As pessoas confundem correr com covardia. Correr não é covardia, correr é estratégia. Os próprios exércitos adotam a estratégia de bater em retirada. O exército viu, não vai dar pra gente, verdade, ou não tem lógica eu entrar nessa batalha, vamos recuar nessa batalha para vencer a guerra lá na frente. A nossa guerra a ser vencida é a guerra de chegar em casa e estar bem para sua família, cuidar dos seus filhos, trazer qualidade de vida. Você não tem que bater em ninguém. Manter você tem que sua chegar integridade física, não morrer. Agora, então é sempre correr, Wesley? Não, não é sempre correr, porque infelizmente correr é uma estratégia, mas nem sempre dá pra correr. Mas é um esporte de contato, né? É um esporte de contato. Deixa de ser um esporte de contato. Nós treinamos soco, chute, mobilização, técnicas de solo. Nosso treinamento, ele é treinamento de contato. Né? Mas nós trabalhamos essa mentalidade do aluno. Eu brinco assim, cara, sua primeira aula de defesa pessoal é conseguir correr e correr bastante, e rápido. Porque você olha aqui, tem 3 caras ali na minha frente querendo me bater, o cara puxa uma faca pra mim, olho pra cada pra correr, pra onde eu vou? Eu vou correr, cara. Os alunos estão mais gordinhos ou fora de forma, eu falo, a aula 1 você perdeu. Nós vamos para a aula 2 agora, que é usar as cadeiras, usar o ambiente ao redor para você se proteger. E aí, em último recurso, vamos usar o corpo a corpo. Então, existe um escalonamento da força, um escalonamento do que você faz. Existe uma metodologia que você aplica para você ter mais chances de voltar para casa vivo, inteiro. As pessoas, elas pensam assim, eu tenho que bater. Não, cara, você tem que bater, você tem que chegar vivo em casa. Se para isso você precisar nocautear alguém, matar alguém, você vai fazer. Se para isso for necessário. Mas existe um escalonamento da força a ser utilizada. Né? Tem um livro que eu gosto muito, chama When the Violence is the Answer, de Tim Lark. Ele é um ex-policial americano que ensina principalmente mulheres a se defenderem. Lá ele fala que há momentos que a violência é a única resposta. Então, pega aquele caso daqueles covardes lá, aquele covarde do sul que entrou na creche, atacou as crianças e tal. Ali, cara, ou se salvou quem conseguiu correr, mas ninguém iria parar aquele cara conversando. O cara ali não queria negociar e conversar com ninguém. O cara ali queria fazer o máximo de vítimas que ele pudesse, seja quem for. É o chamado agressão social. Nós temos a violência social e a agressão social. É a violência social. É um cara que não quer negociar, é um coringa da vida. Como é que você para um coringa da vida? Como é que você para um cara violento que não quer negociar? Sendo mais violento do que ele. Por isso que entra o combate corpo a corpo tão necessário. Porque quando a conversa não for efetiva e o cara partir pra cima de você pra tirar a sua vida, é só sendo mais violento do que um cara violento que você consegue pará-lo. É força contra força. Você já conseguiu mudar algum... Por exemplo, tem pais que colocam o filho lá e falam, bicho, esse moleque não tem mais solução pra ele, dá um jeito. Você já conseguiu mudar o caráter de alguém? Criança é a aula que eu mais gosto de dar pra criança. Em 2014, eu abri uma turma... Eu dei aula de karatê quando eu tinha 14 anos de idade. Né? Eu tinha uma turminha de alunos e dei aula pra criança. As crianças de 14 anos tinham um perfil diferente, não tinha celular, essas coisas. Em 2014, quando eu abri a minha escola aqui em Prudente, a minha escola própria, né, nossa sede própria, né, que a gente foi para um espaço maior, eu abri turma para criança. Cara, mas foi tão diferente assim o perfil das crianças que eu estava acostumado, que eu dei aula por poucos meses e pedi minha esposa suspender. Falei, acaba a aula para criança que eu não estou preparado para lidar com esse perfil de criança hoje. Aí eu fui estudar neurociência, pedagogia, para entender um pouco melhor as crianças de hoje. Fase de identidade, né? E aí em 2018 eu voltei a dar aula para criança. Me senti bem mais preparado, passei quase 4 anos estudando didáticas e tal.
para justamente temos que ter um diferencial aí do que a gente ensina. Os adultos, eles treinam coisas bem diferentes das crianças. Então eu tenho criança de 3 anos a crianças de 10 anos de idade. São 2 turmas diferentes, de 3 a 6, de 6 a 10, mas a de 3 anos já é aluno do Krav Maga Caveira. O que um aluno de 3 anos aprende? Primeira coisa, disciplina. Ser disciplinado. São valores da sociedade que estão se perdendo. Disciplina, respeito ao próximo, causa e consequência. Então, as minhas crianças lá, elas sabem, se fizer bagunça, fica de castigo. Mas qual a diferença da criança mesmo, 7, 8, 9, 10, pro pré-adolescente e adolescente? Porque na fase de 14 é adolescente, né? O adolescente, ele já treina com a minha turma de adultos. Mas eu digo assim, psicologicamente. Psicologicamente, eles não medem muito os resultados das suas ações. Então, nós precisamos conscientizá-lo mais. Isso aqui traz tal problema. O adulto ele já tem essa consciência. Se eu fizer isso, pode acontecer isso. O jovem não, ele acha que tudo é mais fácil, que existe menos consequências. Se eu der um soco na cara do cara, deu. O adulto já pensa, se eu der um soco na cara do cara, o cara pode cair, ele pode bater a cabeça, ele pode morrer, eu posso ser preso. O adulto já pensa assim. O adolescente ele já não tem esse filtro tão aprimorado. Ele fala, se o cara vier, eu dou um soco na cara dele, beleza. Aí a gente precisa conscientizar, cara, não é só isso. Você vai ter um fator jurídico, você vai ter um fator emocional, você vai ter um problema ali que pode machucar outra pessoa, que poderia ser você, poderia ser seu irmão, poderia ser alguém da sua família. Então tem essa conscientização. Com as crianças, a gente trabalha as situações que elas enfrentam na idade delas. Empurrão, puxão de cabelo, derrubou no chão, aprende a trazer autoestima para essas crianças. Ou até uma ameaça mesmo, né? De outra criança que tem uma mente, sei lá, perturbada. 80% dos meus alunos, crianças, são aqueles alunos muito bonzinho, que é o bonzinho que chega a ser bobo, e os outros na escola fazem o que quer com eles, bate, toma um lanche, faz o que quiser. A gente ensina as crianças a não ser boba, não ensinamos violência para a criança, mas a gente ensina a criança a não ser boba. Ensina ela a saber revidar e saber se defender. Não aceitar tudo, né? Não aceitar, sabe? Expressão corporal, a gente ensina até linguagem corporal para as crianças. Como que se posiciona, como é que fala, que tom de voz que você fala com alguém que está fazendo bullying com você, alguém que está tentando te bater na escola. Te ensina até a expressão corporal para uma criança, para ela começar a ganhar confiança. E a gente tem relatos assim de pais que ficam emocionados, que o filho apanhava na escola, que o filho não queria sair de casa porque sofria bullying, que o filho é autista, que o filho é isso e aquilo. E com 6 meses de Krav Maga Caveira, a criança já tem confiança, já parou de ser vítima de bullying, já vai nos lugares porque tem confiança de andar sozinha, de andar onde não ia porque sentia vergonha, era vergonhoso demais. Então essa interação social, esse ganho de confiança, essa melhora da autoestima, cara, reflete muito nessa fase que estão formando o caráter. Então vão se tornar adultos, jovens e consequentemente adultos, muito mais seguros e produtivos para a sociedade. Tô perguntando isso porque eu tive um episódio na minha vida. Eu nunca esqueço disso. Gostava muito de brigar, brigava. Você apanhou, pelo visto, né? Vai vendo. Se você não esqueceu, você apanhou. Gostava muito de brigar, arrumava confusão com todo mundo. Era moleque de favela, a gente só aprende a brigar, fica o dia inteiro jogando bola, soltando pipa, e todo dia você briga, você fica, né? E a gente não tinha essas oportunidades, né? Aí meu irmão um dia peguei, bati num moleque lá, meu irmão falou, meu irmão mais velho, falou, você gosta de brigar? Então peraí que eu vou te ensinar a brigar. Pegou 14 moleque capoeirista, fez uma roda e colocou lá dentro. Falou, agora você briga. Rapaz, eu apanhava igual pandeiro na mão de sambista. Aquilo foi uma lição pra mim. Uma lição. Porque eu não era o bichão, eu não era o bonzão. Eu tenho a cartilagem minha torta por causa de um... Sabe quando roda o pé assim, no ar? Sai chute. Quicando assim, pulo. O capoeirista veio por trás. Eu saí na mão com um deles, um cara veio por trás e me desmaiou. Aí ele falou, não, agora chega, agora tá bom, você já aprendeu já. Vamos pra casa e espero que você nunca mais arrume confusão. Foi uma lição dolorosa, né? Lá a gente vai mais de forma homeopática. Antigamente era assim, né, Antigamente era assim. Antigamente, nossos pais, a nossa casa era assim. Na nossa casa, a gente chegasse em casa que apanhou, brigou na escola, apanhava de novo. Pra aprender a não arrumar confusão. O meu pai já era diferente. Se apanhar, apanha dobrado. Apanhar de novo, Antigamente era assim, hoje não. Hoje tem essa opção. Hoje mudou muito o perfil dos pais também, né? Nós tínhamos pais que eram aquela geração que não teve nada. A maior parte dos nossos pais não tiveram nada, trabalharam muito duro. E eles pensaram assim, o dia que eu tiver um filho, eu vou fazer tudo que eu não tive e vou dar pro meu filho. Né? E aí nós tivemos pais que se esforçaram ao máximo para nos fazer estudar o que pudéssemos. Eu comecei a trabalhar bem cedo, com 13 anos, mas ainda tive muito apoio familiar, né?
pude ficar dentro da minha casa até meus 18 anos pra poder sair. Você depois... brigava muito ou não? Não, cara, sempre fui tranquilo. Eu já, aos 8 anos, 9 anos ali, a molecada começou a fazer bullying comigo, mas eu já entrei no karatê. Então, com 8 anos em diante, eu já sabia me posicionar, eu dava porrada quando precisava dar porrada, e isso intimidava. Porque assim, quem é o valentão na fase escolar? Na fase escolar ali dos 10 aos 15 anos, principalmente. É aquele cara que ele é meio covardão, que ele se aproveita de um cara que esboça uma fragilidade. É um nerd, é mais estudioso, é mais quietinho, é mais vergonhoso, ou tem alguma característica física que chama atenção, orelha grande, né, careca, dentuço, dente sapato, sei lá. Assim mesmo. E aí ele se aproveita disso pra explorar. Na nossa época de moleque, a gente ainda brigava, chamava você de pretinho, chamava de branco azedo, viadinho, chamava de qualquer... Cara, a gente se defendia nas palavras. O cara te xingava, xingava de volta. Xingava tua mãe, xingava a avó dele. E era assim. E quando não aguentava... Ia pro pau. Dava uma porrada, saia com o zoião cheio de lágrima. Como é que era? Dia... pode mais quem chora... Como é que era? Era um negócio assim. Chora menos quem pode mais. E no outro dia tava tudo certo. Aquele cara já nem me chama com você. Porque ele falava assim, ixi, esse moleque aí é zica, esse moleque aí... ele apanha, mas ele vem pra cima e me acerta também. Então o que o cara faz? Ele não quer... Por mais que ele consiga te bater, ele não quer te bater. Porque ele sabe que ele vai tomar um soco na cara também. Então ele prefere atacar outro que é inofensivo. Que é inofensivo mesmo, não se defende, né? E a gente tem que trabalhar isso. Hoje eu já vejo que tem uma fragilidade exacerbada dos jovens. Eu recebo muitos jovens que são frágeis. Vemos uma geração frágil. Eu acho que, costuma assim, né? Uma geração que sofreu muito, tendem a se tornar homens mais fortes. Só que conforme a sociedade vai ficando mais fácil, as pessoas vão ficando mais fracas, né? O comodismo traz fraqueza, né? Então, a geração de hoje, né, eu vejo que a minha geração que tem filho, eu não tenho filho ainda, mas a minha geração, os pais de hoje, eles hiperprotegem, a maioria, tá? Não todos, eles hiperprotegem os filhos. O amor é tão grande que chega a se confundir com superproteção. Né? O pai está muito ausente de casa, trabalha demais, aí super compensa com presentes, com mimos, não fala não porque vai magoar, isso e aquilo. E nós estamos criando jovens que não têm resiliência para ser frustrado. Os jovens de hoje, eles não sabem lidar com frustração. E a rede social, ela potencializou muito isso, porque a rede social é todo mundo bonito, rico, cheiroso, legal e faz sucesso. E o jovem vê isso e a vida dele não é assim, ele se frustra. E ele não está preparado para frustração. Então o índice hoje de jovens com depressão, ansiedade, suicídio, é absurdo, cara. Às vezes eu fico pensando, lógico que é brisa da minha cabeça, né? Por isso que eu vim com a Rua do Exército, gente. Eu fico pensando, puta, se estourar uma guerra, o que vai ser dessa molecada, meu? Puta, o primeiro tiro vai morrer de susto. Não estão preparados. Eu fico imaginando, sabia, essas coisas? Se realmente for pro front mesmo. Mas essa é uma tendência mundial. Essa não é uma tendência... Acho que não é só no Brasil? Não, essa não é uma tendência exclusivamente brasileira, né? Não é. Claro que é mais exagerado, é mais latente em alguns lugares do que outros, mas isso é uma tendência mundial, do politicamente correto, da superproteção. É uma tendência mundial. Alguns países mais, outros menos, mas é uma tendência já mundial. Em relação ao exército, esquece, né? Nossos jovens nem então, querem. Cara, às vezes eu fico pensando, se sair na Terceira Guerra Mundial, o que vai ser dessa molecada? Eles vão fazer post no Twitter. Porque nós por amor à pátria e tal. Aí eu falo, gente, eu fico imaginando os gamers... Gente, não tô falando mal de vocês, eu fico imaginando os gamers e os como fala? Os tiktokers. Os tiktokers. Falei, gente, não vai fazer perdido, textão lá falando que é contra. Palavras machucam. Palavras... cara, é o que diz, a geração, quando ela tem muita comodidade, facilidade, ela é mais fraca. Eu tenho o maior orgulho dos nossos avós, cara. Cara, eles eram hardcore. Porque os caras eram brutos. Raiz demais. Tô te falando, meu pai não aceitava que eu apanhasse na rua. Se eu apanhasse na rua era uma vergonha. Eu falo assim, toda geração tem assim os seus prós e contras, né? Nossos pais e avós, mas eles viviam realidades diferentes. Vinham lá de trocentos irmãos. E antigamente era real rua mesmo, cara. O que você falou que você foi estudar como que funciona a rua, era porque na nossa época era real rua. O negócio acontecia na rua. Quantas vezes, cara, eu arrumei confusão com um cara de outro bairro e eu falar pra você, o negócio era feio. Era briga de um desmaiar o outro assim, enquanto não tivesse todo sanguentado, não parava. Só que a gente parecia que gostava de ver sangue, cara. Não sei, era uma geração também meio... A gente meio... não tinha celular, né? Não tinha entretenimento. Né? Pra gente era emoção, entendeu? A gente não tinha entretenimento. Hoje, porque assim, as gerações, elas vão mudando muito. Né? Você vê que diferença. Você pega a galera 10 anos a menos que a gente,
é só uma década, cara. E já é bem diferente da gente. Você pega o cara há 50 anos atrás, é totalmente diferente. Então, assim, e a tecnologia, conforme vai mudando, ela vai trazendo formas de trabalho e conhecimento acadêmico de forma exponencial também. Sim. Então o mundo vai mudando muito rapidamente, as pessoas vão se adaptando. Mas a tendência da tecnologia é trazer pessoas cada vez mais isoladas. A pandemia deu uma boa acelerada nisso. Pessoas cada vez mais isoladas em si mesmas e cada vez mais digitais. Eu sou instrutor de armamento e tiro também, de armas. Cara, você não faz ideia da dificuldade que a gente tem hoje de ensinar jovens que eu digo assim, 20 anos, 25 anos, a manusear armas de fogo, cara. Os caras querem aprender e tal, mas não tem força, porque a arma ela é analógica. Né? A arma ela tem um funcionamento analógico, ela não é digital. Então, os jovens hoje estão tão assim no digital, trabalho digital, que elas não têm mais condição física, não tem preparo físico para manusear uma simples arma, cara. Eles fazem muito esforço para conseguir uma resistência mínima para o manuseio de arma que seria básico. Uma criança de 10 anos antigamente fazia. Sim. Cara, eu tive alunos... Nós na favela, nós com 8, 9 anos, nós já andava com um revólver com a carça caindo assim. Então, não é? E puxava o gatilho de um revólver pesado pra cacete. Hoje, adulto tem jovens que não aguentam o peso de um gatilho de um revólver, cara. Porque o mundo tá muito digital. Eu conheci crianças com arma, onde eu morava. Crianças. Crianças que eu falo 8, 9, 10, 12 anos. É até absurdo falar isso hoje. Mas era a realidade que eu vivia. Né? Graças a Deus tive assim mentores que foram colocando eu no caminho e tal, porque era complicado antigamente. O ambiente ele interfere muito, né? Sim, sim. Meus pais também pegou muito no meu pé, é o que eu tô falando, a geração, né? São gerações diferentes. Quando eu falo que eu tenho orgulho dos meus avós e dos avós que existiram, é porque você vê esse povo nas fotos, na guerra, em navio, brincando. Meus avós vieram da Itália. Fumando cigarro. Meus avós vieram da Itália e da Espanha. Você imagina, cara, o cara viaja 3, 6 meses no navio. Um navio, cara, de lá pra cá. A gente 3 meses. A gente pega 4, um avião daqui pra Itália, você fica 12 horas, você já fica você já saco. Reclama. Ai, que saco. Os caras ficavam 3 meses, cara, no meio do mar. Jogando baralho, fumando cigarro, contando piada. A vida já foi muito difícil, não tinha medo cara. De morrer. São gerações, né? Existem até frases, né? Que fala que gerações... Como é que é? Fortes fazem... Como é que é? Tempos difíceis fazem homens fortes. Isso aí mesmo. E é a realidade. Cara, eu tento levar isso pra minha vida. Até hoje. Hoje, embora eu trabalhe muito com internet, eu tenha condições de viver uma vida bem mais confortável, eu tento viver sempre no mínimo e com o mais desconfortável possível. Eu sempre faço escolhas no meu dia a dia pensando justamente nisso. E não enfraquecer o meu eu. Se você sempre está se mimando de conforto, eu tenho que ir ali. Não, eu posso ir de carro, posso ir de moto, posso ir a pé. Cara, se eu puder ir correndo, eu vou correndo. Eu falo isso pros caras, os caras falam que é loucura. Eu largo o carro e vou de a pé nos lugares. Vou a pé. Mas por que você não vai de carro? Cara, eu só vou de carro se eu tiver horário pra cumprir. Se eu puder ir correndo, eu vou correndo. Mas é muito trabalho, é pra ser difícil. Quando eu vou deitar na cama, deito na minha cama confortável, mas se eu puder, eu deito no chão muitas horas. Tudo é estímulo, por que no chão? Né, porque o chão é duro, é ruim. Mas eu tenho que me acostumar com o que é ruim também. Eu tenho que ter uma mentalidade pra ter 2 pesos, assim, do que é bom, do que é ruim. Eu não como tudo que eu quero. Eu poderia, mas eu não como, cara, tudo que eu quero. É só por dieta e bem-estar? Não, é por questão de limitação mesmo. Eu tenho que saber que a vida não pode ser muito fácil. Porque a vida muito fácil me torna muito fraco, me torna muito mimado, me torna uma pessoa que fica dependente eu fico muito dopaminérgico, muito serotonérgico, dependendo cada vez mais de estímulos que me deem prazer. E eu tenho que saber lidar com o tédio, com dificuldade, porque isso me torna meu caráter forte. Porque um dia de amanhã, se eu precisar entrar num combate com alguém, eu tenho um caráter forte. Sim. De dar uma facada, uma paulada, correr, se eu precisar salvar a vida de alguém, se eu precisar colocar a mão em alguém para socorrer, o cara tá ali, amputou um pé, eu preciso ajudar o cara, eu vou ter estômago para isso, porque eu me coloco em situações desconfortáveis. E hoje eu me sinto confortável em situações desconfortáveis. E as pessoas não, elas tendem a fugir do que desconforta, do que é desconfortante, né? Parece meio loucura. Você acha que é por isso que as mulheres procuram muito Krav Maga? Porque eu vejo que existe uma procura muito grande de mulheres para essa arte marcial. Metade dos meus alunos são mulheres. Primeiro porque nós trabalhamos com realidade. Então nossa arte serve para qualquer pessoa, independente de tamanho, idade, sexo e condição física. Então não importa se pesa 50 quilos, porque mulher geralmente é menor e mais leve do que o homem. Sim. Então não importa se ela é menor e mais leve, ela vai aprender técnicas que sirvam para ela.
E mulher, ela já é mais subestimada no mundo da questão da violência. Um cara louco lá, olha pra mulher e fala assim, eu bato essa mulher. Porque o tamanho faz diferença. Mas uma mulher, ou um homem menor, né? Mulher ou homem, pessoas pequenas, treinadas e com a mentalidade de guerreiro, de caveira, você acha, nesse ponto aí, você acha que a técnica pode vencer a força? A técnica vence a força. Existe um limite, óbvio. A gente não pode ser hipócrita. A gente fala assim, na arte marcial existe muito mito. Não importa o tamanho da pessoa, não importa. Técnica vence força. Não é bem assim. Existe uma balança. Quando a força é mais ou menos compatível, a técnica se sobrepõe e arrebenta com a força. Quando a força de um é maior do que a do outro, mas se o cara tem muita técnica, também se sobrepõe. Agora, quando a força é disparadamente absurda, a força vai vencer uma técnica. Tanto é que você vê aí no MMA, por exemplo, existe diferente de categoria. Sim. Se você pegar o campeão ali da primeira categoria dos 50 quilos dos homens ali e colocar com o 10º colocado do peso pesado, o cara vai espancar o campeão da categoria de 50 quilos. Isso é ciência, né? Cara, é questão de física. Tá? Porque temos duas pessoas técnicas. Uma é mais técnica que a outra, mas a diferença física é tão grande que vai pesar a favor. Agora, na rua, como é que a gente equilibra isso? O meu aluno aprende a manusear um canivete. Uma pessoa de 50 quilos com canivete na mão, o cara pode ter 200 quilos, cara. O corte é o mesmo. Arrebenta do mesmo jeito. Ele vai aprender a manusear um bastão retrátil. E a dor faz o cara... Vai aprender estratégia de aonde bater garganta, olho, testículo, não tem homem forte. Então, existem estratégias de potencializadores e de golpes traumáticos que aí não importa o tamanho da pessoa. Mas a gente tem que ter consciência. O primeiro passo para você ser uma pessoa que leva uma vida segura é ter consciência da realidade. É não se enganar. O mundo não é como você quer. Existe um mundo ideal, que a gente idealiza, e o mundo real. Nós vamos viver no mundo real. Um mundo covarde, um mundo onde mulheres são mortas, homens são mortos, crianças são mortos, idosos são mortos. Um mundo onde todo mundo é vítima a qualquer momento, onde tem gente que te mata por causa de um celular, tem gente que te mata sem você nem sequer reagir, tem gente que... de todo tipo. Você tem que entender que há pessoas ruins no mundo. Ponto final. Há pessoas que fazem o mal só para ver o mal acontecer. Sim. Tem essas pessoas, cara. Se a gente não entender isso, a gente passa a ser pessoas que fecham os olhos achando que o mal vai sumir. O Bruce Lee tinha uma frase que dizia o seguinte, ele falava assim, concordo demais com ele. Esperar que alguém não te faça mal porque você é uma boa pessoa é a mesma coisa de você esperar que um tigre não te coma porque você é vegetariano. O tigre tá se lixando se você é vegetariano. Se você for a presa dele, ele vai te caçar e vai te comer. Na rua, na sociedade, o criminoso está caçando o cidadão. Se você cruzar o caminho dele e ele achar que tem oportunidade, ele vai te arrebentar. E vai te arrebentar porque você faz parte do plano dele. E se você não tem um plano de segurança, você vai fazer parte do plano de alguém, de violência. Então você tem que ter um plano de segurança para não fazer parte do plano de violência de alguém. Então, você tem que estar preparado, cara, e você tem que acreditar que o mal acontece. Eu sempre dou o exemplo da Bíblia. Lá em Gênesis, quando existiam só 4 pessoas no mundo, um irmão já matou o outro. Caim já matou Abel. Ou seja, tinham 4 pessoas no mundo, uma já matou a outra. Tivemos o primeiro fratricídio, ou seja, morte, um irmão matou o outro, e 25% da população já era homicida. A violência, a agressividade já está carimbado no DNA. Está na personalidade, no DNA do ser humano desde a sua criação aqui no planeta. Então, esperar que o mal não te aconteça porque você é uma boa pessoa, porque isso e aquilo, cara, é pura ilusão. Esteja pronto pro pior. E o engraçado é que quanto mais pronto pro pior você está, menos acontece. Porque você está tão preparado que aquelas situações corriqueiras de violência passam a não acontecer mais. Porque o criminoso ele não é bobo. Ainda que de forma, às vezes, inconsciente, ele consegue escolher vítimas boas para ele. Tem um estudo em Nova York, onde pegaram dezenas de prisioneiros, colocaram vídeos de pessoas caminhando em Nova York e falaram assim, escolhe uma... Se você fosse escolher de forma aleatória uma pessoa para ser uma vítima ali, para você assaltar, agredir, bater, fazer o que for, quem você escolheria? Todo mundo achou, os pesquisadores achavam que seriam sempre idosos, mulheres, pessoas que potencialmente eram menos, teriam menos resistência. Só que surpreendeu. Tinha homem grande e forte, tinha idoso, tinha mulher, tinha todo tipo de gente. E eles ficaram surpresos. Por que tanta gente assim? Tem mulher que não foi escolhida, tem idoso que não foi escolhido, tem homem grande e forte que foi, homem musculoso que foi escolhido. E perguntaram isso para os presos. Por que vocês escolheram esses caras? Muitos deles nem sequer sabiam por que tinham escolhido.
simplesmente acharam que seria a melhor presa. Então, foi constatado que a linguagem corporal, a expressão corporal que você emite no seu dia a dia, quando você está caminhando na rua, quando você está parado no semáforo, quando você está conversando com uma pessoa, determina muito o grau de coragem do criminoso em te atacar. Então, quando a pessoa ela olha muito para baixo, ela passa um sinal de insegurança e pessoas inseguras tendem a não lutar pela própria vida. Ninguém quer enfrentar um cara que está com autoestima. Porque o cara vai lutar até a morte. E você não quer enfrentar um cara que quer lutar até a morte. Você quer enfrentar um cara que não vai lutar. Então o criminoso ele quer alguém que não vai reagir. O criminoso quer alguém que tenha... O criminoso busca alto lucro, com o menor risco e a maior oportunidade possível. Porque ele não quer ser preso, ferido ou morto. Então, se esse contexto acontece, você é uma grande vítima. Se você inibe alguma dessas variáveis, a chance de você não ser escolhido é muito grande. Porque sempre, entre aspas, tem um coitado passando do lado que preenche os requisitos do criminoso. Desatento, ostentando e inseguro. Dentro dessa realidade, você é a favor do porte de armas? Porque nem sempre, muitas vezes, até a postura, né? Eu sou assim... Fui num podcast e falei com o Glauber, ele falou assim, ué, você anda armado? Eu falei, cara, sempre. Desde os meus 18 eu sou armado. O que muda pra você? Eu falei, cara, muda o seguinte. As pessoas que eu conheço, todas que andam armados, sem exceção, costumam dizer uma coisa. Quando nós não tínhamos arma, né? Olha, se um dia eu for polícia, se um dia eu tiver arma, não sei o quê, se isso aqui acontecer, eu faço tal coisa. E toda hora eu faço tal coisa. E de repente, quando você passa a andar armado, aquilo lá nunca mais acontece. Você nunca mais vê aquilo lá acontecer. Aí eu falei, cara, não é que as coisas param de acontecer. É que por ter uma responsabilidade tão grande, que é portar uma arma de fogo, te traz muita responsabilidade. Então você não se coloca nas situações que você se colocava antes. Você não vai nos mesmos lugares. Você não tem o mesmo comportamento que você tinha antes. Por quê? Porque a arma, ela te protege, mas ela também é uma faca de dois gumes. Porque se um criminoso vem e sabe que você está armado, ele te mata. Porque ele também sabe que você pode matá-lo. Então a arma, ao mesmo tempo que ela te aumenta o potencial de defesa, ele aumenta o risco se você estiver desatento. Sim. Desatento ou destreinado. Então portar uma arma faz com que eu me comporte de forma diferente, que evita muito problema se eu estivesse desarmado. Simplesmente por portar uma arma, sem precisar sacar a minha arma. Só eu saber que eu estou armado, eu tenho comportamentos diferentes que eu teria se eu estivesse desarmado. Então você falou, você é a favor do porte de arma? Eu sou a favor do cidadão ter o direito de escolher se ele quer ou não portar uma arma de fogo. Claro, dentro de requisitos rígidos e dentro de uma punição muito rígida. Não é, libera a arma para todo mundo que quiser e a pena dane-se. Não. Vamos liberar a arma para... Eu sou a favor do seguinte, tem que ser discricionário. Você preencheu os requisitos necessários, você tem direito, pronto, acabou. Se você fizer qualquer cagada, você vai pagar muito caro por isso. Você tá ferrado, cara. Então assim, o pai de família que quer ter uma arma, você é a favor? Sou totalmente a favor. Se o cara preencher os requisitos psicológicos, técnicos, exigir que o cara tenha lá no mínimo 3 treinamentos anuais, exigir realmente conduta ilibada na sociedade e tal, exigir tudo que tem que ser exigido. Desde o psicológico ao técnico, ao treinamento com a arma de fogo. Não adianta você ter e não saber usar direito. Sim. O cara preenche os requisitos, esse cara deveria ter o direito de escolher portar uma arma de fogo. Só que a lei deveria também constar lá. Sacou a arma de fogo para ameaçar outra pessoa, 10 anos de cadeia. E perde o porte. Não, 10 anos de cadeia. Entendeu? Por quê? Porque o cara ia pensar 10 vezes. Opa, se eu puxar minha arma aqui... Sabe o que ia acontecer? O número de criminalidade ia diminuir muito. Países, são dados, tá? Não é o Wesley que tá falando. São estatísticas. Países aonde a maior concentração de população armada e que porta suas armas tem uma grande diminuição do número de crimes violentos. Então, o que seria um crime violento? Você está dirigindo seu carro, o cara chega e mete a arma na tua cara e rouba teu carro. Você está andando ali na rua, o cara chega e mete a faca em você ou mete a arma para te roubar. Você está saindo de casa, o cara mete a arma em você, o cara pula o teu muro, entra na tua casa, estupra sua esposa, bate na tua cara. Isso são crimes violentos. Quando o criminoso ele tem a dúvida se o cidadão está armado, o cara tem medo. Ele pensa 2 vezes. Aí o cara... Não é que a sociedade para de ter crimes. O crime migra, ele muda o crime. O crime que antes era violento, porque o cara chegava e metia o louco em você, ele migra. Então o cara, ao invés de chegar e te ver dentro do carro, chegar e meter o cano na sua cara, o que esse cara faz agora? Ele não mete o cano na sua cara. Ele espera você sair de perto do carro, ele vai lá e rouba, ele furta. Então o número de roubos baixa muito
e o número de furtos tendem a subir um pouco. Migra de roubo pra furto. Mas, cara, né? seja sincero. Claro que eu prefiro não ser vítima nunca, mas você prefere que um cara meta a arma na tua cara e rouba teu carro ou você prefere que seu carro seja furtado? Furtado, Porra, com certeza. é muito mais seguro pra minha vida. Eu nem... perdi meu carro, tô puto. Mas tô seguro, tô vivo. Do que o cara apontando uma arma na minha cara. Você tá entendendo? Então, assim, eu sou a favor do cidadão que preenche todos os requisitos. Todos os requisitos. E que a lei seja bem rígida a esse ponto de punição pra quem fizer cagada. Ter o direito de escolher. Aí a galera, sabe o que eu sempre ouço? A galera fala assim, mas o brasileiro não está pronto para ter arma de fogo. Eu tenho 2 experiências que eu posso falar que eu não concordo com isso. Primeira coisa, quando eu era agente penitenciário, aos 18 anos de idade, o agente penitenciário não tinha porte de arma nessa época. Que engraçado, né? Loucura, né? E naquela época, cara, eu trabalhava com uns caras muito loucos. Os caras que tinham acabado de sair da casa de detenção lá do Carandiru, os caras tinham surtado, os caras trabalham muitos anos, os caras viviam o inferno. Eu falava assim, cara... Aí começou o zoom, não, vai liberar porte de arma pro agente penitenciário, que vai virar policial penal. Falei, cara, esses caras, o dia que esses caras tiver arma, cê é louco, esses caras vão presos no outro dia, esses caras vão matar mim, muitos caras vão fazer cara. Esses caras são loucos. Esses caras são loucos, esses caras não podem ter arma nunca. Sabe o que aconteceu? Nada. Os caras tiveram arma e tiveram vida normal. Por quê? Porque o peso de uma grande responsabilidade. Eu ia perguntar exatamente isso. Peso Você não acha que muda, às vezes, a personalidade da pessoa? Muda a personalidade. Você se torna uma pessoa muito mais calma. Consciente. Porque as pessoas alegam ao contrário, que a pessoa fica mais A pessoa, imponente com a arma. Isso é como a defesa, a arte marcial, bem praticada. Um praticante de arte marcial, ele é infinitamente superior num combate corpo a corpo do que um leigo. E você não vê muitos praticantes de artes marciais arrumando confusão na rua. Existe os tranqueira, que a gente podemos até associá-los a uma imagem aos criminosos. Seria a margem da sociedade, os criminosos, sim. A exceção ali, a escória. Mas é uma minoria, né? Escolas sérias de artes marciais formam pessoas que são aptas a machucar muito facilmente outra, mas ensino o contrário. Evite o combate, saia, engula o ego. Então, quantas vezes eu já não saí de problema? Meus alunos, meus amigos, não saíram de problema podendo bater e machucar o outro cara só para não entrar numa briga. É a mesma coisa com a arma. Você com a arma muitas vezes vai sair de um problema e ficar quieto simplesmente porque você tá armado e sabe que se você sacar a tua arma, a coisa pode sair de controle. Ou o cara pode vir para cima e você tem que atirar nele, ou o cara pode tomar tua arma. Ou ele também pode estar armado e te dar um tiro. Isso é tão verdade que o rapaz que trabalha comigo, ele é professor de artes marciais. Não vou falar a arte que ele é, senão vocês vão saber quem é. Mas muita gente vai saber quem é. E lá onde eu trabalho é um negócio meio frenético. De vez em quando sai um piriri. E toda vez é eu que pulo na bala. E toda vez a gente brinca. Falou, mas por que você nunca você pula na bala com a gente? Aí ele falou, não posso, cara. Não posso. E ele poderia se sobressair e falar assim, não. Exato. Então, ele nunca entrou numa confusão. E aí a gente fala assim, mas tá bom. Você tá usando um argumento aí de pessoas diferenciadas, que têm disciplina. Beleza. Vamos usar o argumento então. O brasileiro não tem educação para ter uma arma de fogo. Essa questão de proibição de arma de fogo é algo muito recente no Brasil. É de 30 anos para cá. Se você pegar os nossos avós, quem que não tinha um avô ou um tio que tinha um resolve? Chamava de resolve. Resolve. Eu peguei meu resolve. Resolve. Cara, era muito comum. Você que tem aí 30 anos, seus tios e avós, eu tenho certeza que você teve algum tio ou algum avô que tinha um revólver em casa. Não tinha registro, e detalhe, não tinha treinamento. Né? A maioria nunca usou. Não tinha registro, não tinha treinamento, não tinha documentação, não tinha documento, não tinha nada, cara. E, novamente, nós temos que nos basear pelos dados estatísticos, senão é só achismo. Se você pegar o índice de violência na década de 50, 60, de pessoas mortas por arma de fogo... Era menor, né? Era 6 vezes menor do que hoje, vigorando o Estatuto do Desarmamento, onde as pessoas estão desarmadas. Como é que pode uma sociedade onde não tinha controle nenhum sobre as armas, se todo senhor, toda casa tinha um resolve lá, e as pessoas eram muito... Antigamente as pessoas tinham muito menos instrução do que tem hoje. Sim. Não é verdade? Sim, sim. Pessoas tecnicamente muito menos instruídas, não tinha conhecimento de arma, não tinha documentação, não tinha verificação, você comprava arma na esquina. Você tinha um índice de violência 6 vezes menor do que tem hoje, com toda a lei proibindo arma de fogo, com toda a instrução, com toda a cultura, com todo acesso à informação que a pessoa tem hoje. O problema está na arma? Não está na arma. O problema está em quem tem arma.
Nós estamos tirando a arma do cidadão e o criminoso continua tendo. Sim. Então, assim, um dia eu entrei num debate com o rapaz e ele falou assim, não, é que eu sou totalmente contra você poder ter uma arma de fogo, Wesley. Eu falo, cara... E ele deu os argumentos e tal. Eu falei, eu vou ser o primeiro cara que vai defender o desarmamento absoluto da população, junto com você, no dia que desarmarem os bandidos. Quando você fala assim, todos os bandidos estão desarmados, eu sou o primeiro cara a falar assim, então vou erguer uma bandeira para desarmar todo mundo agora, também. Todo o restante da população, vamos desarmar também. Sabe por quê? Porque isso nunca vai acontecer, cara. O ser humano, desde que é ser humano, ele busca meios de se sobressair ao outro ser humano. A outra tribo, a outro país, a outro continente, enfim... O ser humano sempre precisa estar acima do outro, seja para dominar ou para evitar dominação. Uma pessoa fraca, um país fraco, um país que não tem capacidade de se defender belicamente, é um país que todo mundo faz o que quer com ele. E assim sou eu e você. Olha um argumento furado que eles usam. Eles falam assim, lá nos Estados Unidos, isso é um argumento furado, tá, gente? Porque é minoria, mas minoria das minorias mesmo. Lá nos Estados Unidos é liberado, a maioria dos estados. Sim. E por isso que o cara entra na escola e mata 16 pessoas. Só que pega as estatísticas brasileiras e pega as estatísticas... É só você olhar... E outra coisa, lá é o dobro de população. Se aqui é 220, lá é 500 e tralalá, milhões. Os Estados Unidos ultrapassou a marca de uma arma por habitante. Entende isso? É mais que como se a pessoa... O país mais seguro do mundo. É o país que mais tem armas. E o índice de morte e de crimes violentos com arma de fogo é absurdamente inferior ao Brasil. Sim. E de países que são desarmamentistas. A questão é... Aí eles usam outro argumento, a legislação que lá funciona e aqui não funciona. Não é questão que funciona, é que a lei brasileira é fraca. Mas não é fraca para as armas, é fraca para tudo. O cara toma lá 20 anos de cadeia, ele cumpre um sexto, um terço e sai com progressão de regime. O pai de família matar um bandido, ele vai preso e o bandido fica... É isso, fica solto. Você tá entendendo? Então a lei brasileira, ela é muito complicada. Ela não beneficia o cidadão. Nessa parte é um ponto falho, né? Muito falho. O Código Penal brasileiro, ele é muito fraco. Eu sou daquele cara que pensa assim, cara... Você acha que poderia, por exemplo, se você fosse um deputado federal, Sim. Um legislador, vamos Sim. dizer assim, eu vou fazer leis. Você faria, por exemplo, uma lei que protegesse o pai de família de se defender do bandido? Se eu tivesse a possibilidade de tirar a pena dele. De propor leis, eu trabalharia na área da segurança da seguinte forma. Primeira coisa, dando amparo legal para quem precisa trabalhar na questão da segurança. O policial tem amparo legal para trabalhar e o pai de família tem amparo legal para se defender. Segundo, eu brigaria por leis, acabar com o regime de progressão de pena. Preso tomou 20 anos, ele vai cumprir 20 anos, ponto, acabou. Então por que não tem 20 anos se ele cumprir de 5? É verdade. Então é 20, pô. Ou mudar isso daí. Para crimes violentos, crimes que envolvam... O cara foi lá e roubou o cara com uma arma de fogo. Opa, tem arma de fogo envolvida aí? Não tem progressão de pena nenhum para ele. Vai cumprir integral a cadeia dele. O cara bateu na cara da vítima. Opa, teve violência? Vai cumprir integral. O crime foi sem violência. Não, ele pode ter direito à progressão de pena. O cara pensa duas vezes. Sabe por quê? Porque o cara fala assim, peraí, eu vou ali roubar. Se eu for roubar, se eu tiver com esse revólver velho aqui, eu vou pegar 10 anos. Se eu for ali na hora que o cara não tiver e furtar, eu vou pegar 2. Cara, eu vou ali, vou meter o louco ali quando ele não tiver. Porque você desestimula. O que eu não entendo até hoje é por que não existe uma lei que arrebente no pau o cara que trata com violência ou com uso de armas. Já que a arma é o grande problema, faça uma lei que quem está cometendo crime armado Sim. vai ter uma pena tão ferrada que não compensa o cara cometer o crime armado. É melhor o cara fazer o crime desarmado. Você tá entendendo? Aí vai desestimular o cara a ter arma. Você acha que essa questão de desarmamento da população é coisa da esquerda? Eu acho que é coisa de quem quer dominar alguma coisa. Porque quem tem medo de gente armada? Quem tem gente armada? Mas o cara pode me fechar na rua e me dar um tiro. Cara, a gente tem que trabalhar com estatística, sempre. Arma salva mais do que mata. Os países mais direitistas é os países que armam a população, né? É porque são países mais livres. Que ele dá mais liberdade para a população escolher o que ela quer. Sim. E não sou eu que falo assim, Thiago, você pode isso, você não pode isso. Nós temos regras gerais. Daqui pra frente você toca a sua vida como você acha melhor. E alguns princípios são invioláveis, como a sua segurança e a sua propriedade. Então, quando você começa a relativizar a segurança ou propriedade, é complicado. Até onde uma pessoa pode determinar o que eu posso me defender? Peraí, Wesley, você só pode dar um soco. Não, você pode dar 2, você pode dar 10. Então, quem tem que saber sou eu, cara. Depende da ameaça. Sim. É a ameaça que determina se ela vai levar 10 socos ou um soco na cara. Se eu der um soco na cara e o cara parar, eu paro.
Se eu der 10 e o cara não parar, vou ter que dar 11. É difícil prever a hora que o bandido vai Não dá. agir. É complicado. Não dá. Eu acho assim, cara. É melhor ter do que não ter, na sua opinião? Melhor ter do que não ter. Todo mundo pode ter uma arma de fogo? Eu acho que não. Tem pessoas que realmente estão emocionalmente mais fragilizadas e uma arma de fogo pode ser ruim pra elas. E tá tudo certo, cara. Não tô aqui pra ditar regra, pra falar que você deve ter. Mas assim como eu acredito que você também não deve me falar que eu não posso ter. Sim. Eu sou a seguinte opinião. Você preenche os requisitos necessários. Então você tem a opção de ter ou não. Você decide. Gente, quero deixar bem claro, eu sou a favor, tá? Eu sou totalmente a favor porque às vezes eu fico pensando, pô, se o cara invadir meu barraco exatamente, cara. e mexer com a minha família, com a minha filha, eu vou ser obrigado a picar a faca nele, não vai ter jeito. Mas sabe qual é o outro argumento? O outro argumento é o seguinte. Mas se ele estiver armado, vai ser embaçado. Quando você né? reage, a chance de você morrer é maior do que você não reagir. Esse é um argumento muito usado contra o desarmamento. Contra o armamento. Furado também. Furado. Existe um livro brasileiro que chama É um Assalto e Seu Reagir. Esse é um livro brasileiro com estatísticas brasileiras. E foi constatado que todas as vezes que as vítimas brasileiras armadas reagiram, em 78% das vezes, elas não sofreram nenhum ferimento. Quem se ferrou foi o ladrão. Que se lascou, Em 78% das vezes. Os vídeos mostram isso hoje. Então assim, cara... Tá lotado de vídeo na internet mostrando que o... Depois eu fico pensando, mas o cara que tá armado, bicho, como que ficou? Será que foi preso? Será que não foi? Porque o vídeo não tem continuação, no né? Brasil é complicado, né? No Brasil, a insegurança... O que nós sofremos muito no Brasil é a insegurança jurídica. A insegurança jurídica no Brasil é um grande problema. Porque hoje é de uma coisa, aí o cara interpreta de outra manhã. Eu não vou nem falar o nome do ministério lá, né? Do órgão, que pode derrubar o vídeo, mas interpreta outro, depende que é o presidente vale para um, se muda o presidente vale para outro. Os caras têm os mesmos ministros em 4 anos têm um entendimento diferente de uma lei da outra. Então assim, a insegurança jurídica no país é crítica, cara. E nenhum país sério consegue desenvolvimento e consegue segurança tendo insegurança jurídica, cara. Não há crescimento econômico, não há segurança pública. Explica para o pessoal que não sabe o que é insegurança. O que é insegurança jurídica? É a lei ser aplicada diferente, é a mesma lei ser aplicada de forma diferente. Então, a letra da lei diz isso. Você age daquela forma. Daqui 6 meses, 1 ano, a cabeça dos ministros ali... Não, peraí. Não é bem assim. Essa lei não funciona assim. Ué, aconteceu isso com a... eu vou falar porque ela já tá presa. Flor de Lis. Então... Foi lá, matou e não sei o que, e alegou que era inocente. Já tava mais que provado que foi ela, né? E arquitetou e tal. E tinha ela tinha o foro privilegiado. E aí ficou isso aí, cara. Então aí, pode prender em primeira instância? Não, em segundo... E se fosse um cidadão comum, não ia pro Chilindró rapidão? Dançava. Então assim, a insegurança jurídica no país é muito complicada. As empresas não têm segurança para trabalhar, porque toda hora muda muda tributo, muda isso, muda isso aqui. Eu acho que o foro privilegiado tinha que ser revisto. Não que tinha que perder, mas tinha que ser revisto. Eu acho que não tem que ter privilégio nenhum. Ué, eu não são direitos tive iguais. coragem de falar isso por causa de, né? O próprio nome já é ofensivo, cara. Foro privilegiado. Você não tem que ter privilégio nenhum, cara. Se eles são servidores públicos, né? Você não tem que ter privilégio nenhum. Eu acho que ele tem que ter as mesmas leis para todos. Mesmo direito e dever para todo mundo. Nosso país já... Mas aí já é o Wesley falando, né? Nosso país ele é um grande problema porque nós estamos dividindo a população em classes. Ricos contra pobres, brancos contra negros, homossexuais contra héteros, e palmeirense contra corintiano, isso aí é normal, hein? Direita, esquerda. E a maior forma de você controlar uma população é você dividi-la. Porque é mais fácil você fatiar o todo e vencer os pedaços do que você enfrentar o todo. Por isso, cara, eu sou muito contra... Wesley, você é a favor de cotas isso, cota daquilo? Cara, eu sou contra tudo. Por que eu sou contra tudo? Eu acho que tem que ter respeito ao ser humano. Acabou. Ensine as crianças, ensine os jovens a respeitar o ser humano. Porque ser humano já é o idoso, já é a criança, já é a mulher, já é o homem, já é o hétero, já é o homossexual. Já é todo mundo. Quando você começa essa batalha, pobre e rico, cara, nós somos uma sociedade, o ser humano em si, ele tende a ter lados. Se eu me identifico como um pobre, e existe uma batalha entre pobre e rico, eu sempre vou comprar a briga do pobre, independente se eu entendo o que está acontecendo ou não. Se eu sou negro, existe uma batalha de branco contra negro, eu sempre vou comprar a briga do negro, porque eu sou negro, independente se os argumentos são válidos ou não. Agora, se a gente se unisse e fizesse, vamos cuidar do ser humano. O cara que é ser humano, o que é vagabundo e pilantra é outra classe. Vamos usar o cidadão, o ser humano mesmo, contra o vagabundo. A sociedade seria bem melhor, porque ser branco, negro, hétero, homo, rico, pobre não importaria, cara.
porque nós faríamos parte do mesmo grupo, o ser humano. Então, o Fábio Sato esteve aqui na última entrevista anterior à sua e ele falou exatamente sobre isso. Ele falou uma coisa interessante. Eu não concordava muito com as ideias dele, mas depois que ele veio aqui, cara, ele deu uma aula pra gente e eu tenho que reconhecer isso. Ele falou exatamente isso. Ele falou assim, o problema é justamente essa divisão. Enquanto o país está precisando de uma união, existe uma polarização de tudo hoje. E isso é muito ruim, né? Por que países que sofreram guerras, bomba atômica, foram dizimados, ou países que se envolvem muito belicamente, são países que normalmente são desenvolvidos? Porque gera o senso de união. Quando é que as pessoas se unem? Né? Na desgraça e no sofrimento. O que mais une as pessoas é a desgraça e o sofrimento. Então, um país que existe uma comoção nacional... Imagina o seguinte, o Brasil entrou em guerra, foi arrebentado por tal país. Argentina, Brasil e Argentina. A Argentina tá arrebentando com o Brasil. Agora todo mundo esquece, cara, se mora no Nordeste, se mora em Minas, Nordeste, São Paulo, é todo mundo brasileiro. Eu sou brasileiro, não vai falar mal do Brasil, não vai jogar bomba aqui não. A gente se une, cara, e o país caminha para o bem do país. Quando o país não tem muita confusão, começa essas divisãozinhas, sabe? Baiano, pernambucano, sergipano. Uns mimimi, né, mano? Então você pode ver que países que foram dizimados, como o Japão, a população no consciência coletiva, né? Todo mundo vira uma coisa só, vira um país dizimado. Os caras desenvolvem. Os Estados Unidos está militarmente envolvido há décadas. É um país unido quando o assunto é o país deles. O desenvolvimento. Você pega a Alemanha, que foi destruída na Primeira e Segunda Guerra Mundial, aí os caras recomeçaram e hoje são potência. Terceira ou quarta potência do mundo. Então, assim, países que sofreram muito tendem a se tornarem mais fortes. Mas quando há união. Agora, quando... Cara, mas eu me preocupo muito com o seguinte. Eu penso assim, qual é o poder que age por trás do poder? Porque nós vemos um poder aí, vemos os políticos e tal, mas quem é o poder que age por trás do poder? Porque há interesses muito fora da realidade do conhecimento do cidadão comum. Né? Mas aí já vai ser... Não, mas eu tô entendendo o que você tá falando. Existe algo maior em jogo. Existe. Existem interesses muito grandes que o cidadão comum ele não tem ideia. E ele se torna massa de manobra desses interesses. Sim, sim. Pela mídia tradicional. A internet ela trouxe muita voz, né? Para realidades que eram antes escondidas. Trouxe muita baboseira, coisa boa, baboseira, mas trouxe muita voz. Hoje todo mundo tem um canal de televisão. Estamos aqui num canal de televisão. Sim, sim. Né? Antigamente a gente era muito restrito ao que queriam nos mostrar. Hoje nada impede, por enquanto, qualquer pessoa pegar o seu celular, criar o seu canal aqui agora e falar sobre as suas ideias e o que ela acredita. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Isso é bom e ruim. Cabe às pessoas a terem mente crítica, só isso. O cara que fez o Bop, né? O filme do Bop, o produtor lá, o diretor, tudo, hoje ele mora nos Estados Unidos. Esses dias ele estava num podcast e eu vi uma fala dele interessantíssima. Ele falou assim, o problema por exemplo, vou te dar um exemplo por que eu não quero mais voltar pro Brasil. O brasileiro perdeu o senso do absurdo. O que é isso? Aí ele explicou. Ele falou, por exemplo, aqui no Central Park, se um jovem pegar e esfaquear o outro para tomar uma bicicleta, isso vai virar comoção nacional. Porque isso é um absurdo. Sim. No Brasil, não. No Brasil, isso acontece diariamente, minutos em minutos, horas em horas, e isso não é absurdo. Isso é uma coisa natural, normal. Ele falou, não pode ser natural isso aí. Não tem como ser normal uma coisa dessa. Então o brasileiro ele perdeu o senso do absurdo. A gente chama isso de relativização do mal. Nós estamos tão imersos de cabeça num lugar violento, é onde se perdeu valores de tudo, que nós já estamos relativizando o mal. O cara matou a mulher facada. Acontece. Não, mas o cara matou, estuprou, não sei o quê. Ou seja, tem que a coisa ser tão fora da curva para nos comover. Coisas comuns que já são absurdas, já não são mais tão absurdas. Porque você tá tão imerso naquilo. Até pra nós, né, Wesley, que a gente tem uma... Fala, isso aí acontece todo dia. E não é assim, cara. É absurdo, né? E não é assim. Os dados do Atlas da Violência mostram... No Brasil, na verdade, o Fórum de Segurança de 2021 relatou que 6,6 milhões de pessoas foram agredidas no Brasil. Sofreram algum tipo de agressão física. Cara, 6,6 milhões. Você acha que o Krav Maga ele entra numa parte ideológica nessa parte? Porque, por exemplo, você ensina algo que é combater isso que a gente está falando. Exatamente. Você acha que ele tem um viés é um viés de combate, é um viés
eu vou dizer... De combater essa realidade? É um viés de você assumir a sua responsabilidade pela sua segurança e entender que você... Não depender do governo, Não depender de ninguém, cara. Você tem que entender que você é a sua primeira linha de segurança. Você que faz a sua primeira segurança. Nós temos no Brasil a segurança pública e não a segurança... O policial não é segurança privada de ninguém. Ele faz a segurança pública. E país nenhum do mundo... Por melhor país que você falar, o país mais seguro, o melhor país do mundo, que a polícia é mais eficiente, mais bem paga. Não existe país nenhum no mundo que a polícia consegue evitar um crime de violência de fúria. O que é um crime de violência? Existe o crime onde depende de inteligência policial. Nós vamos fazer um assalto a banco. Ali a inteligência policial trabalha e ela evita e antecipa aquele problema. Um crime de violência, de fúria, não tem como ser antecipado. Então imagina, eu tô dirigindo aqui, eu esbarro no motoqueiro, o motoqueiro cai, vem 2, 3 motoqueiros e os caras começam a me dar paulada. Você tá entendendo? É um crime é uma coisa que aconteceu ali na hora. Uma discussão de um marido e uma mulher, o cara perde a cabeça, puxa a faca e vai matar a mulher. Ou o cara tá ali andando, viu a garotinha, quer estuprá-la. São crimes de oportunidade e de tamanha violência que não é inteligência policial que resolve. É a conduta da pessoa que evita ela ser vítima ou não. Então, país nenhum no mundo, se eu aqui agora, Thiago, puxar minha faca pra você e começar a te esfaquear, polícia nenhuma no mundo vai chegar aqui em 1 minuto. Nenhuma polícia do mundo chegaria aqui em 1 minuto. E você imagina, a gente dentro dessa salinha aqui, 1 minuto de facada? Já era. É muita facada, cara. Por isso não que dá nem tempo de você ligar em 1 minuto. Mas, por exemplo, a polícia ela tem um exemplo, tá, gente? A polícia ela tem, por exemplo, um trabalho a longo prazo de prevenção chamado ProERD, que aí é relacionado a drogas. Já veio um policial aqui e falou sobre, achei interessante. Você acha que, em cima da violência que existe no Brasil, eu acho que o Brasil hoje é o país mais violento do mundo, né? Não é o mais violento do mundo, mas os índices de homicídios são altos. Tem que fazer. Primeiro, a gente tem que combater o que já está aí. Por que é tão difícil? E por que ninguém faz? Porque quem começar a fazer agora não vai colher frutos e não vai ser eleito por isso. Não é interessante. Não é interessante. Por quê? Imagina assim, o que muda um país? Educação. E condição da pessoa ascender socialmente. Dignidade. Ela pode ser pobre, mas ela sabe que ela tem condição dela ascender socialmente. Um país que você não tem esperança de ascender socialmente é um país condenado ao fracasso. Que a população se torna mais preguiçosa ainda do que já é. Pega os países comunistas, socialistas. Né? Sempre nivela por baixo, nunca por cima. Sim. Então, você tem que combater o que é imediato. Nós viemos aí de décadas de abandono da segurança, da lei, da punição. Nós criamos gerações de criminosos. Esses criminosos não têm recuperação. 1%, 1 em 100, 1 em 1000 terá recuperação. Wesley, por que você está falando isso? Que eu trabalhei 10 anos numa penitenciária, eu te falo. Não tem recuperação. Só piora, né? Não, só piora. A Bíblia fala que ensina a criança o caminho que ela deve andar, né? E tem uma música que diz que palco nasce torto, nunca se direita. Então, assim, a partir do momento que o cara entra para a vida do crime, é muito difícil ele sair. Para combater o crime atual, você vai ter que ter muita energia. E vai ter que combater o crime agora. E também precisa de políticas de segurança pública, de educação, de cultura, para essa criança de hoje se tornar o adulto responsável de amanhã. Mas nós estamos falando de um projeto de 20 anos. Da criança ao jovem do mercado de trabalho, de 18 anos. E 18 anos ninguém está no poder mais. Então o cara vai começar a investir muito dinheiro, energia aqui. Mas não dá para entender, Wesley. Por quê? Criminalidade custa muito dinheiro. Por exemplo, para pegar aquele Lázaro, os caras gastou, não sei... Não era mais fácil ter feito um trabalho de prevenção, onde aquele cara tivesse participado de aulas na escola, ou talvez até um acompanhamento familiar, tal, para ele não se tornar um dos exemplos, né? O Lázaro, ele é uma... Porque, por exemplo, os presídios custa caríssimo pro governo. Você sabe que um preso custa o dobro de uma criança na escola? Então, cara... É absurdo, né? É mais fácil enfiar na cabeça da criança que o trem não é assim. A questão é o seguinte... O Lázaro Maga também entra nesse sentido, né? O Lázaro foi um ponto à parte. O Lázaro, além de ser um criminoso, ele era um psicopata. Então, entender a mente de um psicopata já é um caminho muito difícil. Então, um psicopata ele pode ser um cara que teve as melhores instruções, a melhor educação, só que pela sua formação moral, pela sua consciência, sua doença, sua condição moral, ele não tem empatia por ninguém, ele não tem remorso. Então, essa pessoa, sendo instruída ou não, ela pode se tornar um psicopata, um criminoso como Lázaro se tornou. Vamos pegar aí o exemplo do nazismo.
Eu li um poema de um judeu que estava dentro do campo de concentração que falava resumidamente o seguinte, que a culpa do nazismo não era a ignorância das pessoas, porque ali havia muitas pessoas instruídas, muitos nazistas, médicos, advogados, juízes, pessoas instruídas que eram nazistas. Então, só a educação não combate a violência. Combate a violência também são valores morais. E vai sair de mal a pior, né? E aquilo que se qual prega, que é o valor moral que a gente prega hoje? Qual que é o valor moral hoje? É você ser honesto, solidário? Ou é você ser o espertão? Ou é você ser a gostosona da internet? Ou é você passar a perna no outro? Quais são os valores morais que nós pregamos para os jovens hoje? Qual é o padrão de referência que o jovem tem hoje de sucesso e de moralidade? Nenhum. Moralidade hoje é o quê? Nada. Zero. No Brasil Pergunta é para um zero. jovem, qual é o padrão de referência que você tem? Só que o que dá dó é que existem pessoas que, por exemplo, existem pessoas no Brasil com moral. Muitas. Que têm moral. E aí acaba pagando, porque a gente é uma vergonha para outros países. Sim. Principalmente na questão da moralidade que você falou. Aí quem anda de certo tá no mesmo bolo na boca da pessoa. Fala, não, Brasil, mulher não presta, criminalidade alta. Convivo com os chineses, lá na China não tem, né? Lá na China não tem assalto, não tem roubo, não tem nada, porque pegou, morreu. Então não tem como. Porque a punição é grande. Você entendeu? Aí os chineses falam, Thiago, a primeira coisa que acontece com a gente quando a gente chega em São Paulo é assalto. A gente é assaltado. E aí assusta o chinês acaba muitas vezes, a maioria, poucas pessoas sabem disso, acaba voltando, fala, não, aqui você é doido, que eu vou morrer. É aquela questão, é a punição, cara. O que gera muito crime, claro, além de toda a questão social, o meio que o cara cresce, mas o que gera muito crime é a sensação ou a certeza da impunidade. Você ter a sensação ou a certeza que não sofrerá punição por aquele crime que você cometeu. Isso estimula o crime. E penas fracas. E punição fraca. A impunidade e penas fracas estimula a ação criminosa. Você trabalhou com FEBEM, não, né? Trabalhei do lado de uma FEBEM. Que é a pior coisa do mundo. Você acha que o jovem com 16, 15 anos devia já responder pelos seus Devia apanhar crimes? todo dia lá dentro. Pra tomar vergonha na cara. Isso aí é culpa do Estado, Wesley, você acha? Ou culpa dos pais, ou culpa da própria escolha da pessoa? É uma soma. Culpa dos pais, culpa do Estado, dos pais ainda mais. Porque, cara, o Estado não é meu pai nem minha mãe. Isso que eu ia falar, eu já não acho que Primeira é culpa coisa do que tem que Estado. educar dentro de casa é pai e mãe. Acho que é culpa Só que das sabe qual é o escolas. problema? Geralmente, como eu trabalhei 10 anos no presídio, a gente consegue fazer um mapeamento das coisas. Tive contato com milhares de presos. Sabe uma característica muito incomum de todos os presos? Muito incomum? Eles vêm muito de família desestruturada. Então, geralmente, o cara não tem pai. A maior parte deles não tem pai. Não tem um pai ali, né? O cara, A figura. A figura paterna. Então, foi criado só pela mãe, foi criado só pela avó. Muitos nem conheciam o pai. Ou seja, não existia um seio familiar. A mãe tem que trabalhar, deixa sozinha. Não existia seio familiar. Então, aquela figura pai-mãe presente dentro de casa todos os dias é minoria dentro de um presídio, de um criminoso. Ou seja, peraí, é um denominador comum aqui. Então, isso deve ser importante. Deve ser uma causa importante. Então, o elo familiar desestruturado dentro de casa é um fator muito grande dentro do índice de violência. Porque a criança, ela não tem referência de moralidade, de valores éticos, de moral, de disciplina, de punição. Não tem uma referência de pai e mãe que educa. Aí vai pegando as figuras fortes. Aí quem é a figura? É o traficante, é o cara do bairro, é o cara que anda de tênis bonito no bairro, que é traficante, que passa aviãozinho pra cá. Entendeu? Aí o cara começa a ter referências fora de casa. E aí a criança busca o quê? Ela quer ter um tênis, ela quer ter dinheiro, ela quer ter status. Acima da moralidade, que ela não conhece. Claudinei Quirino falou isso aí, morava no orfanato, um padre pegou e falou assim, o que você quer ser quando... eu quero ser bandido. Ele contou isso, ele contou com a boca dele. Ele tinha acho que 7, 8. Aquilo assustou tanto o padre que o padre ficou em choque. Aí o padre pegou e falou, não, eu vou lá voltar lá, vou cuidar desse menino. Foi lá e falou, rapaz, vamos ser coroinha comigo. Tem comida lá, porque ele gostava de comer e tal. E foi ganhando e conseguiu salvar ele. Você acha que a religião muitas vezes é fundamental? Cara, a religião tem um papel fundamental em toda a sociedade. Não importa se é católico, evangélico. Cara, pregou valor moral e pregou amor ao próximo, tá fazendo um papel inestimado para a sociedade. Eu acho que o Estado não tem que pregar muitos valores morais. Ele deveria pregar assim:
o que é errado pra você não fazer. Mas valores morais vêm dentro de casa. Sim. Por isso, cara, eu fico puto da vida quando eu falo assim, Ministério da Cultura. Eu fico puto, pra mim isso tem que acabar mesmo, esse negócio de Ministério de Cultura do Brasil, tá? Só serve pra gastar dinheiro. Sabe por quê? Ou teria que ter um outro viés. Ministério de Cultura. Eu sou descendente de índio, então eu posso falar, né? Pra não começar a mimimi. Eu sou descendente de índio também. Ah, Ministério da Cultura é eu me colocar lá a dança do índio lá, não sei, dia do índio, é o não sei o que lá, a dança de não sei o que lá, da tribo não sei o que lá, né? Cultura não é. Não pode, cara, cultura não deveria ser dança, isso aí deveria ser história, tradição, sei lá, mas não podia ter o nome de cultura. Porque, pra mim, cultura que muda um país. São valores, né? É solidariedade, é honestidade. É a cultura da honestidade, cultura da solidariedade, cultura do respeito ao próximo, cultura do amor ao próximo. É cultuar coisas boas, coisas que somam à sociedade, não subtraem da sociedade. Então a gente fala assim, cultura, funk, música, não sei o quê. Cara, isso não é cultura. Pra mim não é cultura. Cultura é ensinar valores morais. Que é, mas eu não tô pregando religião, eu tô pregando amor ao próximo, cara, respeito ao próximo, só isso. Que é universal. Aí eu falaria, pode investir bilhões na cultura aí que eu sou a favor, né? Ensinar a criança que ela tem que ser solidária, que ela tem que respeitar o próximo, que ela tem que ajudar, que você tem que fazer o bem, né? Que você pelo menos não faça o mal pra ninguém. Cara, a gente coloca dinheiro nas coisas muito erradas nesse país. Como você falou, o preso custa o dobro de uma criança na escola. O preso come melhor do que uma criança na escola. O preso come melhor que o pai de família. Parece que até sai com dinheiro de lá, né? Eu não entendo muito. O preso, cara, como é que pode? É um absurdo. Se você conhecer o sistema prisional, é um absurdo. O preso não pode trabalhar, assim, pode trabalhar. Só que a coisa é tão errada. A organização do Brasil é tão errada, essas coisas, que estimula o crime. Por que estimula o crime? No podcast que eu fui dos irmãos Pioro lá, os caras falaram assim... O que você acha que o Brasil presídio é ruim, né? Preço e fé. Eu falo, não, cara, o Brasil é uma maravilha. Presídio é uma maravilha no Brasil. Eu acho que tinha que ser 10 vezes, 100 vezes pior. O preso tinha que apanhar de manhã, de tarde, de noite, tinha que passar fome, tinha que se ferrar na cadeia. Que cadeia é pra tirar o vagabundo da sociedade, preparar de cometer crime. Porque não ressocializa ninguém. Do jeito que tá, não ressocializa. Porque hoje o criminoso ele não tem medo de ser preso. Ele não tem medo de ser preso porque a punição é fraca lá dentro. O cara vai jogar futebol o dia inteiro, vai assistir televisão, vai comer melhor do que muitas vezes ele come na rua, vai receber visita no final de semana. Então a vida do cara numa prisão, às vezes é melhor que a do pai de família na rua, cara. E você fala assim, vou colocar o preso para trabalhar. A lei impede muitos serviços de preso, porque considera o trabalho forçado ou degradante. Então assim, um cidadão, pai de família, pode ir lá na Vale trabalhar numa mina da Vale. Quebrando pedra, entrando debaixo de carvão, indo pra rodovia quebrar tijolo, cortando grama na rodovia, mas você não pode pegar um preso pra fazer esse serviço, porque é considerado um trabalho degradante e forçado. Loucura, né, meu? Cara, que sociedade é essa? Que o cidadão ele faz isso e come no final do dia pior que o preso. É loucura. E o cara sai, tipo, com acerto, como se fosse uma firma, cara, né, mano? Então, assim... Eu já vi cara sair com a nota de lá, Wesley. Eu falei, mas então, onde assim, tá? É complicado, cara. A gente... É duro, hein, bicho? Tá trabalhando com pesos, assim, muito complicado. Você é a favor de tratar bem o preso? Claro, eu sou, mas desde que esteja tratando bem o cidadão primeiro. Se sobrar dinheiro... O Bolsonaro fala isso. Cara, aí você trata. Mas trata quem merece primeiro. Sim. Né? E outra, direitos humanos, eu sempre falo isso. Os humanos direitos. Né? Não podem ser direitos dos humanos. Tem que ser pros humanos direito. E direitos dos humanos só serve pra eles? Não. O cidadão não serve, que o pai de família vai preso, cara. Por coisa mínima. Se ele der um pé do ouvido num vagabundo, ele assume processo. Mas eu falo, cara, esteja preparado, porque é melhor você responder um processo porque você deu um pé na orelha de um vagabundo que ia te arrebentar do que você ir pro cemitério. A porta do cemitério só abre pra você. O do fórum vai abrir e fechar várias vezes pra você ir lá dar depoimento. Cara, quando eu vejo eu não gosto de assistir programas de reportagem da tênis, essas paradas aí, que eu fico carregado depois. Mas eu fico triste quando eu passo assim e vejo, pô, o cara matou um pai de família. Sabe o que é mais triste? Isso aí, cara? Isso que você tá vendo aí é a gota no oceano. Isso que você vê aí é a gota no oceano. Porque a coisa é muito maior do que você imagina e é muito mais violenta do que você imagina. Eu acompanho muitos casos de violência, porque faz parte do meu trabalho. Quando eu vejo violência na mídia, eu falo, cara, eu vou procurar o boletim de ocorrência desse assunto. E consigo acesso ao boletim de ocorrência. Cara, é muito escondido a violência no Brasil. É muito escondido. O cara foi lá e assaltou e roubou, matou.
ou roubou. Cara, o nível de crueldade, de maldade, você só consegue ter ideia lendo o boletim de ocorrência. Porque na mídia não sai. Um ou outro que sai comove, mas nem regra. O crime é maldoso, é cruel, é violento. E você só tem acesso à informação lendo o boletim de ocorrência ou lidando com isso todo dia como o policial lida. O cidadão comum, ele não tem essa noção de que a violência é muito mais presente do que ele pensa. Muito mais violenta do que ele pensa. Que o crime é muito mais violento do que ele pensa. E muito mais perto dele do que ele acha. Só que aí, infelizmente, ele não se prepara, acontece e pode ser tarde pra ele. Por isso que eu falo, cara, se prepara... E não tem como ressocializar isso aí, você acha? Não tem, cara. Ah, você trabalhou lá dentro... Pouquíssimos presos eu falei, esse cara vai ter jeito na vida. Porque a maioria nem queria. Você tá entendendo? Ah, é culpa. A gente tem que parar de arrogar pra nós, como sociedade, culpa por tudo. Ah, o criminoso é vítima da sociedade. A sociedade tem sua parcela de culpa, mas assumir toda a culpa por uma pessoa é errado. Eu não posso arrogar pra mim a sociedade. A sociedade é vítima de monstros e ela assume pra si mesma a culpa de criar esses monstros. Cara, e a responsabilidade familiar, o livre-arbítrio, todos os fatores que envolvem uma formação de uma pessoa. Você veio de uma sociedade, de uma situação difícil também. Sim. Você teve alguém que ali talvez te encaminhou, mas cara, quantas pessoas não... Você pega uma favela que o moleque tá no pior cenário possível, o que vai pro crime, se você tirar uma estatística ali, é minoria. Mesmo ferrado, o que vai para o crime ainda é minoria, cara. Ué, onde eu vivi, eu vi exatamente isso que você tá falando. Se você perguntar pra mim, você lembra de alguém? Cara, eu não lembro de alguém que endireitou naquela situação de crime. O cara que tava dentro do crime. É. Eu não lembro, eu não consigo lembrar. E olha que são muitos, hein? Cara, se eu lembrar, vai ser 1, 2 que a religião foi crucial na vida da pessoa. Os presos que eu vi ressocializar, foi no caso, no meu caso. Assim, esse vai ressocializar foi religião. Que eram os presos que ficavam na cela da igreja da penitenciária. Que falava, muitos eram migué, pra fugir dos outros presos. Sim. Eu já vi cara traficar dentro da Bíblia. É, isso. Dentro da Bíblia. Um ou outro... Esconder droga dentro da Bíblia, assim, ó. Eu falava, mano, esse cara vai pro inferno tobogã, cara. vai. Mas um ou outro realmente tá com sinceridade. Então a religião, ela é muito forte nesse ponto, né? Porque a pessoa quer mudar. A pessoa deseja mudança. Não adianta eu querer mudança pro Thiago. Eu não mudo ninguém. O governo não muda ninguém. Aí, Quebradinha, falar uma parada pra vocês. Sua avó, sua mãe, seu pai, seus tios vai pra igreja, chama você não vai. E aqui você tá tendo, vendo os resultados do crime. O crime não compensa, meu truta. Eu já vivi nesse meio e aqui não tô falando. Eu não vi, cara. Ó, eu ia pelos dados. Falar, pô, a maioria foi preso, morto, ou pegou AIDS, não sei o quê, porque na época usava muita droga injetável. Eu falava, borrachada nas costas, tiro e pancada no lombo. Cadê o cemitério? Aí eu falava, mano, mas que sentido que tem uma vida dessa? Cadê cemitério ou cadeira de roda? É um dos 3 lugares que você vai. Eu sempre fui cagão pra polícia. Eu cagava de medo. A hora que o cara fazia assim, eu já me borrava todo. Porque, mano, era isso. Quando pegava, amassava. Aí qual que é o sentido de continuar na vida dessa? Exatamente. Nenhum, cara. Burrice. Você pode errar, né, Wesley? Você pode errar, não. Né? Todo mundo erra. Né? Agora, você tem direito ao perdão também. Né? Não é que a gente está condenando totalmente. Eu até acredito que eu fui um desses casos. Que eu olhei para frente e falei, o quê? Eu vou me apegar aqui com Deus, mas meu irmão, vou mudar minha vida. Você quis mudança. Tem que partir da pessoa querer. Entendeu? E hoje quem quer mudar, muda, cara. Nunca fui criminoso, tá, gente? Mas vivi no meio do crime. E é um mundo que seduz. Sim, sim. Porque a ostentação, pobre, de favela, status, sem dinheiro, dentro da sociedade dinheiro que fácil. Você tá, Eu costumo dizer que na parte do tráfico, o dinheiro é muito grande que ganha. Muito, muito, muito. E fácil, né? Isso seduz demais. Dinheiro, poder e fama, o ser humano, desde a sua origem, mata por isso. Dinheiro, poder ou fama, cara. Isso, graças a Deus, nunca me seduziu. Porque eu via o resultado e eu traria um dinheiro pra mim maldito. Você ganhava aqui, você perdia ali. E nunca constituía nada. Eu nunca vi um traficante ficar rico. Eu nunca vi. Talvez os mafiosos. É aquele 1 em 1 milhão. É aquela curva. Eu nunca vi. É que as pessoas pegam um caso extremamente bem sucedido e que é a exceção e transformam como... Mas é temporário. É temporário e é exceção, cara. É aquele 1 em 1 milhão. Você não pode levar sua vida pensando em ser 1 em 1 milhão. Sim. É algo inalcançável praticamente. E o preço que o cara pagou ali pro bem ou pro mal é muito alto. Então,
Cara, se preocupa com sua... Meu recado pra galera é, se preocupa com a sua segurança. Agora, já. E acredita que você é responsável, em primeiro lugar, por você mesmo e pela sua família. Antes de pensar que a polícia é responsável por você. A polícia tem um dever ali de prestar segurança. Mas entenda que polícia nenhuma no mundo consegue te proteger 24 horas por dia. Então, se um louco entrar aqui por essa porta agora, é nós dois que vamos ter que parar o cara. Até a polícia chegar. A polícia chegar daqui 10 minutos. Olha lá ainda se der tempo, 10 minutos. 10 minutos, cara, nós já matamos o cara já matou a gente, se ele veio para essa intenção. Essa é a realidade. Então, entenda que você é a sua primeira linha de segurança. Entenda que prevenção ainda é a estratégia e a arma mais segura a ser utilizada. Então, aprenda medidas preventivas. Né? Estude sobre linguagem corporal. No meu canal Krav Maga Caveira, a gente fala muito sobre prevenção. Vai lá, conhece, aprende um pouquinho todo dia. Cria aí bons hábitos seguros, um pouquinho todos os dias. Cara, que no final de um ano você vai ter evoluído muito. Demais. Legal. Pra gente finalizar, três coisas. Você vai falar sim, rapidamente, né? Deus, família e trabalho. Qual que você Deus, escolhe? cara, tudo na minha vida. Não tenho nada que, pra mim, que seduza mais do que Deus. Né? Porque eu sou cristão, acredito que aqui é uma passagem que quando eu fechar os meus olhos, vou para um lugar. O povo tem curiosidade de saber. Sua vertente é evangélica ou católica? Eu sou batizado na igreja evangélica. Me identifico mais com a igreja evangélica. Não sou frequentador de igreja, assim, vou toda semana, não sou. Mas a Bíblia que eu leio é a Bíblia evangélica, os estudos que eu faço são um estudo mais lado evangélico. Acredito muito na Bíblia, diz na palavra de Deus. A Bíblia é o meu guia de vida. A Bíblia é meu guia de vida. Né? Você crê nela piamente? Eu creio lá. O que Bíblia. Fala que é proibido, para mim é proibido. O que fala que é permitido. E claro que a gente peca todo dia. Né? Mas o meu manual de conduta é a Bíblia. Então, você pode discordar totalmente de mim. Você é contra tal coisa. Eu falo, cara, eu respeito sua opinião. Na Bíblia é explicitamente isso. Então, minha opinião é essa. Se você fosse citar um homem da Bíblia em quem você admira e se espelha. José do Egito. José do Egito. Que o cara sofreu todas as humilhações, mas se manteve fiel a Deus, confiou em Deus, engoliu desaforos e o cara se tornou governador. E salvou toda a sua geração. Né, e gerações vindouras. Eu costumo dizer que ele salvou o planeta Terra. Porque a fome era planetária. Planetária. Você falou Deus, quem mais? Deus, família. Família. Cara, família é o que te dá razão. Minha família é nem pequenininha, né? Mas é o que te dá razão pra você acordar cedo. Você é casado, Wesley? Sou casado. Tem filho? Não tenho filho. Não. É o que te dá razão pra você acordar de manhã. É o que te motiva a ter o... Puta, hoje eu tenho que fazer tanta coisa, cara. Não, mas eu faço pela minha família. Sim. Né, para você dar uma condição melhor para sua família, para você dar condição financeira, orgulho. Mas parece que tem uma enteada, né? Você tem Não, filho? não tenho. Não? Não tenho, ainda não. Sua esposa não tem filho? Não tem filho também. Tá. Também não. E o que mais? E trabalho? Trabalho. Cara, trabalho, como já diz, é o que dignifica o homem. É meu nome, fala. É meu sobrenome. É hora extra. Brincando, mas eu trabalho de 10 a 12 horas por dia. Eu trabalho muito na internet, muito com coisas presenciais também, mais hoje na internet, mas eu não consigo ver uma ascensão social, um crescimento digno na vida que não venha de muito trabalho árduo e trabalho constante, trabalho regular e trabalho honesto. Então tudo que vale a pena, toda conquista grande que vale a pena, que é digna, ela vai ter que vir obrigatoriamente de um trabalho sério, árduo, constante e honesto. Você sente orgulho? Você sente orgulho de trazer tanta... de colocar o Krav Maga em ascensão como você colocou? Muito. Eu sinto muito orgulho. Hoje? Muito. Porque quando eu comecei a falar de Krav Maga 5 anos atrás, as pessoas não sabiam nada sobre o que é. Hoje, milhares de pessoas me mandam mensagens em inbox com depoimentos de que se sentem seguras, levam uma vida melhor, têm mais autoestima, conseguiram reagir numa situação que foi necessária, protegeu a mãe, protegeu o pai, protegeu o irmão, protegeu o filho, filha. Pessoas que tiveram a vida impactada positivamente, que impactaram a vida de outras pessoas. E milhões de pessoas têm acesso aos nossos conteúdos mensalmente. Então, assim, cara, quem sou eu aqui de Prudente, da Vila Marcondes, não é? É interessante, né, cara? Não é, cara? Aqui de Prudente, da Vila Marcondes, falando para milhões de pessoas todos os meses. Cara, é muito, assim... Gratificante. Por quê? Mas quem nos vê hoje acha que a gente apareceu.
As coisas não é bem assim. Foi um trabalho duro, né? Como eu disse, é um trabalho muito sério, muito árduo, muito regular, muito honesto e com estratégia. E de longo prazo. Então, se você busca alguma coisa na sua vida, cara, foca em alguma coisa, não queira fazer tudo ao mesmo tempo. Foca no que você sabe, que você acha que você é bom, que você faria de graça. Cara, o que eu faço hoje, eu falo assim, se fosse de graça, eu fazia do mesmo jeito. Com a mesma vontade de fazer. Legal, se fosse de graça, legal. Eu faria do mesmo jeito. E eu acho que por isso dá certo, cara. Sim. Porque eu faço com tanta vontade que dá certo. É o amor, né? Pelo que você faz. Wesley, obrigado pela entrevista. Foi um prazer. Tinha muita vontade de conhecê-lo. Visitei a academia algumas vezes. Acabou dando certo, graças a Deus. Ele é um cara ocupado. A gente sabe. O canal toma muito tempo, né, Wesley? Né? Hoje ele é o ícone da internet na questão de artes marciais. Já vi outros famosos da internet de artes marciais citando o Krav Maga e seu nome. Então isso é para poucos, gente. E é aquilo. O cara conseguiu com muito trabalho, né? Finalizou com trabalho, atingiu o objetivo dele. Então isso é possível para todos. Todo mundo, cara. Né? A gente falou aqui de perdão, de mudança de vida. Se você às vezes está numa vida meio mais para lá do que para cá, existe uma saída, né? Para mim, existiu, para o Wesley, e talvez a nossa história, as nossas conquistas seja até uma motivação para outras pessoas. Não desista, como a Ludmila Ferber, que faleceu há pouco tempo, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Creia nisso, piamente, trabalhe para isso. Eu falo para os meus alunos que são mais jovens, os garotão, eu falo assim, cara, eu vou te dar 3 dicas. Não do sucesso, do fracasso, para você não cometer essas 3 coisas, para você ter chance de sucesso na sua vida. Eu falo, tem 3 coisas que vai acabar com você. Você que é jovem e assiste esse podcast, eu falo para os meus alunos, quero falar para você. Legal. Não engravide ninguém antes da hora. Não engravide ninguém antes da hora, não pare de estudar antes da hora e não tenha preguiça de trabalhar duro. Se você não cometer esses 3 erros, que é engravidar alguém fora da hora, o negócio de engravidar foi interessante. Parar de estudar antes do tempo e ter preguiça de trabalhar duro, se você não cometer esses erros, sua vida tem grandes chances de dar certo. Principalmente não engravide ninguém, galera. Antes da hora. Esse é o mais importante. Galera, essa foi a entrevista com o Wesley Gimenez. Valeu por ter chegado até aqui. Se você chegou é porque você assistiu o vídeo inteiro. Não esqueça de dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho e escrever no vídeo e tal. E nós estamos juntos, valorize as coisas da nossa cidade, da nossa região. O Wesley é uma pérola da nossa cidade, como muitos talentos passaram por aqui, Claudinei Quirino, etc e tal. E é isso, vamos valorizar as coisas da nossa região, podcast Prudente. Nós estamos juntos. Caveira!